volta para mais um conteúdo incrível para vocês, e é um tema que eu particularmente estou muito curiosa. Vamos falar sobre live commerce, o novo jeito de compras ao vivo que surgiu na China e está revolucionando as compras online. Esse novo canal já representa uma fatia significativa das vendas online de lá e em breve deve se tornar parte do cotidiano brasileiro também. Vamos explicar do que se trata essa tendência, quais são as peculiaridades, como podemos aproveitar essa nova oportunidade e os desafios para as marcas se relacionarem com os consumidores desse formato, que foi acelerado pela pandemia. E para fazer isso com maestria, a gente está aqui com o Alessandro Calduro. Tudo bem, querido? Tudo bem, Thalita? Tudo bem, da Stefanini. Então, ele vai falar para a gente, eu estou bem curiosa. Bom, se apresenta para o pessoal e já começa a palestra, que a gente está aqui curioso para conhecer todos os seus detalhes. Então tá, pessoal, sejam bem-vindos, obrigado pela oportunidade de falar. A minha palestra hoje é sobre live commerce, né? Então, como a Thalita já comentou, é um novo formato de compra que está integrando o live streaming com e-commerce. Nessa apresentação, vou explicar um pouquinho o que é o live commerce e qual a diferença do e-commerce tradicional que todo mundo já conhece, né? No final da apresentação, espero que vocês entendam que é uma oportunidade para as marcas agora serem as primeiras a estar fazendo isso, porque eu acredito que em breve vai ser um canal consolidado. Então, mesmo que não esteja participando, tem que fazer parte da estratégia de não participar desse novo canal, desse novo formato de vendas. No finalzinho da apresentação, eu também vou falar rapidamente como que a gente está ajudando algumas marcas a dar seus primeiros passos no live commerce. Só para me apresentar, então, um pouquinho mais, meu nome é Alessandro Calduro, então eu trabalho com internet desde antes da internet comercial dos anos de 94. Eu ajudei a fundar a agência digital W3 House no ano 2000. E hoje a gente acabou virando um ecossistema de comunicação digital que se chama House, que tem 6 empresas nesse grupo, e cerca de 45 dias atrás a gente acabou entrando para o grupo Stefanini. Eu sou da área de tecnologia, sou apaixonado por tecnologia e inovação, sou CEO da Ruia, que é uma das empresas do ecossistema, e sou o CIO de inovação do ecossistema House. Aqui um videozinho rapidinho de 30 segundos, só para vocês conhecerem um pouquinho mais da House. Então, nós somos 6 empresas. Resumindo, a gente pode ajudar as empresas na área de estratégia, negócios, tecnologia, conteúdo e produção. Então, vamos falar sobre a palestra, gente. Streaming já é parte das nossas vidas, como vocês devem estar sabendo. Especialmente agora, na época da pandemia, que isso aí acelerou o comportamento. Muitas pessoas, então, pela primeira vez, assistiram essa primeira live durante a pandemia, ou fizeram sua primeira compra online. Os jovens, obviamente, já estavam fazendo isso há muito tempo, né? Aqui eu vou dar alguns exemplos só para a gente se dar conta de fato que é uma realidade nas nossas vidas, né? Então, todo mundo conhece essas plataformas, não preciso nem explicar o que elas fazem, mas hoje a gente já está acostumado a consumir esses conteúdos. Alguns deles ao vivo e todos sobre demanda. É engraçado que hoje em dia é super comum, então, a gente acompanhar em tempo ao vivo, por exemplo, os lançamentos de foguete, da SpaceX, e se a gente entra no site da SpaceX, que é o que eu estou passando aqui, parece mais um portal de conteúdo do que uma empresa que faz foguetes ou que faz trabalhos para a NASA, né? Um exemplo também bacana de streaming do futebol, domingo passado, quem acompanhou a final da Champions League, estava sendo passado pelo Facebook, tinha mais de 4 milhões de pessoas assistindo, né? Os jovens também, no mundo dos games e esportes, isso aqui daria uma palestra à parte, porque é um mundo gigantesco de negócios que está acontecendo, e às vezes os adultos não têm essa visibilidade. Aqui é o Twitch, que é o principal canal de streaming de jogos. E, obviamente, as redes sociais que todo mundo conhece, que qualquer pessoa hoje pode pegar e abrir e fazer um live stream. No Instagram, no Facebook, no Twitter, entre outros. E só para provar para vocês como vocês estão acostumados a consumir streaming, né? Bem que Digitox também, o público é focado nisso, essa palestra também está chegando para vocês por streaming. Então, desde os negócios mais antigos do mundo, como a igreja se adaptou à pandemia, então é até engraçado esse case aqui, porque a gente está fazendo esse projeto de live commerce, e um dos parceiros que a gente está trabalhando é de chat, e eles nos falaram que um dos principais clientes deles são a igreja. Então, vocês veem, até as instituições mais antigas já aderiram ao streaming.
E sem querer ofender ninguém na questão de religião, mas já pensaram como é que seria hoje em dia, se Jesus fosse hoje em dia com a capacidade de fazer streaming, como é que ele seria? Seria um influenciador? Como que seria Jesus hoje em dia? Bom, não demorou muito, então, para chegar no mundo dos negócios do streaming. Então, em junho, agora, recentemente, o LinkedIn também começou com live streaming. Então, uma tendência de em tudo que é lugar a gente está cercado. Nossa vida hoje na pandemia é basicamente fazer conferências, né? Tem lados bons e ruins, que é cansativo passar o dia em call, mas a gente não precisa mais viajar também para falar com as pessoas. Então, eu vou começar então a falar especificamente sobre o live commerce, né? Então, a gente já sabe que o que é o streaming, já faz parte das nossas vidas. Isso aqui é uma coisa que é um jeito novo de comprar que se popularizou na China. Por que se popularizou? Na China começou em 2016, então depois eu vou falar mais detalhes sobre isso. Mas, basicamente, live commerce é uma mistura de live streaming com e-commerce, né? Então, a gente faz a fusão dos dois. E isso foi possibilitado pela maturidade da tecnologia e do comportamento das pessoas. Então, as pessoas hoje estão consumindo streaming, o e-commerce também a gente já conhece, já está acostumado a usar, e a tecnologia hoje permite que a gente transmita e faça isso ao vivo. Não sei se vocês recordam, mas a grande promessa da TV interativa sempre foi poder estar assistindo uma novela e comprar a roupa que determinada pessoa da novela está usando. Bom, isso hoje é uma realidade. Qual a diferença, então, assim, do e-commerce e o live commerce, né? Se a gente pensar no e-commerce, a gente pode pensar no site da Amazon, aqui que todo mundo deve conhecer, a gente tem uma experiência de estar olhando um catálogo, basicamente, né? Não é basicamente texto e conteúdo. A gente tem alguns reviews que foram deixados por pessoas, mas é basicamente isso a maneira que a gente vai se informar sobre o produto, né? Qual que é a diferença, então, do live commerce para isso? Agora a gente traz o fator humano. E quando a gente fala em live commerce, muitas pessoas se lembram dos canais de vendas que já existem no Brasil, né? O Shoptime é o mais famoso, né? Então, só que a diferença é que o live commerce, além de ter essa figura humana, que é aqui o caso do Botini, a gente está trabalhando com uma audiência mais jovem do que a que está acostumada a consumir esses canais de compras, né? E qual que é a principal diferença que a gente poderia dizer em relação a um Shoptime da vida seria a questão da interatividade. Então, ao mesmo tempo que a gente está transmitindo, o público está interagindo, eles estão no chat, eles estão interagindo, eles estão participando da experiência de compra. Acho que esse é o ponto que a gente tem que ressaltar várias vezes. Depois eu vou mostrar alguns cases brasileiros que não exploraram esse fator, tá? Então, hoje a gente tem, como a gente está trabalhando com streaming, hoje o Shoptime, por exemplo, ele tem que fazer uma oferta que seja global, que atenda de todos os públicos, né? Não pode ser uma coisa muito nichada. Na hora que a gente trabalha com live streaming, live commerce, a gente pode fazer uma coisa ultra nichada, né? A gente pode explorar, e não precisa ter um canal, a gente pode ter 10, pode ter 100 ao mesmo tempo. Então, o que muda, então, na experiência do live commerce? Então, a gente trabalha com humanização, então a gente tem uma pessoa do outro lado. A transmissão, ela é ao vivo, então essa questão da interatividade é o que vai determinar como é que vai ser o conteúdo. Ela vai ter alguma coisa para apresentar, mas com a interatividade do público, esse pode se tornar meio que imprevisível o que vai ser passado. Eu já falei em interatividade, e isso acaba gerando muito engajamento, né? As pessoas se sentem parte dessa compra. É como se fosse uma experiência só minha, pessoal, porque eu estou ali envolvido, né? E estou seguindo as pessoas que eu gosto, que estão me recomendando produtos, e participando disso. Então, aqui, só para materializar isso na prática, como é que é. Então, aqui tem duas irmãs chinesas, que são gêmeas, e elas estão fazendo uma transmissão de live streaming, elas estão vendendo brincos aqui nesse caso. Então, vocês podem ver que ela vai na câmera, olha o que está sendo falado, a pessoa que está navegando, ela vai olhando mais detalhes do produto, do brinco que ela acabou de mostrar. A irmã dela ali fica mostrando detalhes do produto. Acho que ela ali está até falando sobre, ela dá umas dicas sobre cravos e poros para quem tem pele oleosa. Então, é uma experiência bem interativa, e vocês podem ver que aqui é uma produção muito simples. Ela está basicamente na sala dela com um celular ligado e transmitindo. E, se eu não me engano, aqui tinha quase 20 mil pessoas assistindo esse live stream. Então, é uma pessoa com bastante audiência. Ela é como se a gente fosse fazer uma analogia com os youtubers, ele é um influenciador de compra. Então, eu acredito nas recomendações que ela está fazendo. Então, não é um review escrito por alguém, ela está, de fato, mostrando na hora.
e se eu quiser pedir algum detalhe, ela está disponível para ajudar a esclarecer. Na China, isso é um grande negócio já. Eles começaram em 2016 pela plataforma Taobao. Taobao é como se fosse o Mercado Livre, e eles criaram lá o Taobao Live, que é a plataforma de live commerce. Então, aqui tem um dado bem relevante. No Singles Day, né, que acontece no dia 11 de novembro, que é o dia dos solteiros lá na China, que eles acabaram criando essa data comercial, que ela é maior do que a Black Friday para eles. Eles venderam quase 3 bilhões de dólares nesse dia, apenas pelo live commerce, que são essas transmissões, e isso já representou 8% no ano passado, 7,5%. Então, já é bem relevante a quantidade de vendas acontecendo nesse novo formato, né? E se a gente traduzir isso para esse ano, a gente olha aqui uma notícia de janeiro, que na pandemia chegou na China no começo do ano, né? Acabou estimulando, então, esse comportamento de compras através de live streaming. E a gente tem que pensar que o live streaming não é só vendas, né? As pessoas estão interessadas em conteúdo, elas gostam de participar dessa experiência de compra. E aqui o Taobao, então, teve em fevereiro, por causa da pandemia, teve 700% mais de vendedores participando do live streaming em fevereiro. Então, quando a gente for ver os resultados desse ano, devem ser bem maiores do que a gente teve no ano passado. Para entender, lá na China, então, tem várias plataformas, o Taobao Live, que popularizou esse formato, domina o mercado, com 80%. E aqui tem a evolução, então, do faturamento live commerce da China. Esse ano chegou a 63 bilhões de dólares, né? Eu fui buscar dados do Brasil, isso aí já é muito mais do que o e-commerce inteiro do Brasil, para vocês terem uma ideia. Só que os dados, só que o mercado chinês, ele é estupidamente grande, então a gente fica abismado, inclusive, com os números que a gente chega a ver. E os anunciantes, inclusive o Taobao, ele tem um dado bem relevante aqui. Isso aqui Taobao, o usuário Taobao comum, ele gasta 26 minutos durante o Singles Day, né? Então, o dia que a pessoa está procurando oferta, então ele abriu o site, abriu o aplicativo e está procurando. Então, esse é o cara que só navega nos catálogos que a gente está acostumado a ver no e-commerce tradicional, mas eles se deram conta que quem participa do Taobao Live, que é onde tem o live stream, ele acaba ficando mais que o dobro do tempo na plataforma. Então, o próprio live acaba sendo um formato que engaja muito mais do que simplesmente o formato tradicional de e-commerce, né? E esse mercado do live stream, eu já falei para vocês, é uma cauda longa, assim. Então, a gente pode falar desde grandes marcas, aqui então eu estou falando da L'Oréal, até aquela pessoa em casa sozinha. Então, a L'Oréal, no Singles Day do ano passado, ela fez mais de 600 horas de streaming. Ela participou com diversas pessoas. Então, como eu falei, a gente não precisa se restringir a ter um canal único de live streaming. A gente pode ter um para uma categoria de produto, uma para outra, e tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Vai depender do que a gente tem para ofertar e como que a gente consegue engajar as pessoas nessa experiência. E aqui tem exemplos bacanas opa. Aqui um exemplo legal, então, de coisas novas que começam a acontecer. Aqui são fazendeiros que acabaram de fazer a sua colheita, já começam a mostrar os produtos ao vivo, então, para as pessoas poderem comprar. Então, tipo, eu já vi também exemplos de pescadores que acabaram de fazer sua pesca, então eles fazem live stream, os clientes que estão acostumados a comprar dele já podem ver qual o peixe mais fresquinho que tem, já fazer compras. Então, é uma maneira de ficar muito próximo do público, assim. E assim como tem as grandes marcas, agora temos os grandes influenciadores nesse novo meio, né? Então, aqui a Kim Kardashian, que todo mundo conhece, ela está participando de um live streaming junto com a Vaia, que é a principal streamer lá da China. Aqui tem olha só, olha que loucura esses números que a gente está vendo aqui na tela. Ela vendeu em um dia, no Singles Day, né, que é aquele dia que é a principal data comercial na China, ela vendeu mais de 385 milhões de dólares, e aqui a gente está vendo um pouquinho dos bastidores da produção desse evento. A Vaia ela tem uma audiência muito grande, ela chegou a impactar 37 milhões de consumidores na China em um mês com a live stream. Ela praticamente faz um live stream todo dia lá na China, e ela anunciou agora que ela está criando uma empresa que já tem cerca de 500 funcionários, que basicamente vão ser mais de 100 hosts, então, de live streams, canais de live stream que vão estar ofertando ofertas, né? Então, como ela tem uma audiência muito grande, ela consegue negociar com as marcas, ela consegue fazer uma curadoria, né? Então,
é muito importante o que ela está ofertando. Então, assim como o influenciador de YouTube, que tem que ter uma opinião, ele não está ali simplesmente fazendo uma venda, ela está, de fato, fazendo um review, dizendo que recomenda aquele produto. Então, isso dá credibilidade, e as pessoas que acreditam nela, então, vão lá e compram, e é muito simples. Então, a pessoa está assistindo aquilo, está gostando do que ela está falando, está vendo, e ela está um clique away de ir lá e fechar o pedido. Além da Vaia, tem o Lee Jack, que também no Singles Day fez vendas absurdas. Ele é um maquiador e ele é o rei do batom lá na China. Então aqui ele está nesse vídeo mostrando ele experimentando diversos batons, né? Então, uma coisa que a pessoa talvez em casa sente. Imagina a gente vendo essa venda de batons agora no e-commerce. Vocês acham que tem uma experiência mais bacana aqui ou no catálogo de compras tradicional que a gente está falando, né? Então, quando a gente está falando de live commerce, na verdade, a gente está falando de content commerce, né? Então, é muito importante, quando a gente for fazer qualquer tipo de ação em live commerce, a gente pensar qual o conteúdo que a gente vai estar oferecendo para que as pessoas se engajem e participem daquilo. Porque se a gente simplesmente for fazer uma oferta comercial, vai ser muito difícil de sustentar uma audiência que queira ficar vendo aquilo, né? Então, é uma mistura das duas coisas. A gente está ofertando algum conteúdo, alguma utilidade, trazendo alguma novidade, trazendo alguma exclusividade e também disponibilizando alguma oferta que facilite que a pessoa queira fazer a compra. A ideia, então, com o live commerce é eliminar a fricção entre o entretenimento e a compra, né? Então, que nem eu falei, a gente está com um clique ali disponível para a gente fechar o pedido. É tudo muito fluido, assim, o processo, né? Então, até eu estava me lembrando na minha última viagem para Nova York, antes da pandemia, quando eu fui na NRF, até o meu próprio comportamento, como é que eu estava fazendo com as minhas compras, né? Então, enfim, Nova York tem milhares de lojas, eu estava lá visitando as lojas, só que eu estava fazendo compras pela Amazon, então eu sabia que quando fica fácil de comprar, olha como isso muda o comportamento da pessoa. Então, eu estava na rua em Nova York, vi um produto, eu acabava consultando na Amazon, como eu estava num hotel muito pequeno, tudo que chegava para mim no hotel, eles já levavam para o meu quarto. Então, eu tinha o Amazon Prime, que não pagava o frete, acabava, inclusive, sendo mais barato comprar na Amazon e eu não precisava ficar carregando em Nova York. Então, a sensação de só fazer um clique no dia seguinte, estar na minha cama do quarto, o produto, fazia com que eu comprasse muito mais do que se não fosse assim. Então, quais são algumas estratégias, né, que a gente consegue ver os chineses fazendo nessa questão de live commerce, né? Então, eles usam a estratégia mais antiga que existe no comércio, trabalhar com escassez, né? Então, que tipos de escassez que a gente pode estar falando aqui? Um exemplo disso é a exclusividade. Então, a gente pode aproveitar um live stream para dizer, nós vamos estar lançando determinado produto, nessa live stream venha conhecer o produto e você vai poder comprar em primeira mão, né? Isso é uma maneira de ter uma exclusividade. A gente também vê muito as live streamers chinesas trabalhando com a questão de oferta por tempo limitado, então isso é uma maneira de trazer as pessoas para a live stream, então elas podem dizer essas ofertas só estão válidas durante a live stream, então isso gera um senso de urgência para a pessoa querer comprar, ver que existe uma oferta que ela vai perder se ela não tomar uma ação, né? Então acaba tirando muita gente de cima do muro e acaba gerando mais conversão, né? E também, obviamente, estoque limitado. Até aquelas irmãs chinesas ali que eu mostrei antes, que estavam vendendo brincos, uma coisa que ela falou ali, eu vejo aqui que tem 20 mil pessoas assistindo esse stream. Eu não sei se eu vou conseguir atender todo mundo, porque eu só tenho 200 desse produto disponível. Então, elas são muito boas em fazer essa venda, né? Outra técnica também vi as chinesas falando elas ativam as clientes VIPs que ela tem na sua base de clientes e mencionam elas durante o live stream, fazem as pessoas, de fato, que nem eu falei antes, sentir parte da experiência, né? No Brasil, algumas marcas já começaram a fazer live commerce, né, dar os primeiros passos. O que eu não vi, aqui tem alguns exemplos, então a Americanas acabou embedando o YouTube dentro do aplicativo deles, acaba não tendo uma interação direta com o app, né, então é mais uma transmissão dentro do app. Aqui a Dengo, que é uma loja de chocolates, fez uma iniciativa bem bacana. Se vocês entrarem no site deles, eles têm a loja ao vivo, do meio-dia às 8 da noite. Hoje tem um atendente lá para falar contigo, explicar os produtos deles, que são
chocolate premium. Achei bem bacana a ideia, só que eles não trabalham muito em senso de urgência, então está disponível todos os dias, do meio-dia às 8 horas, e todas as vezes que eu fui na loja, só tinha eu na loja, né? Então, meio que ficava o atendente falando sozinho ali. E, por último, aqui um outro exemplo que eu trouxe é da Renner, que está fazendo live shop, né? Então, também aqui trazendo conteúdo bacana, mostrando tutorial de maquiagem, trabalhando com algumas influenciadoras, e também disponibilizando ofertas durante a live. Eu vi que muitas dessas plataformas estão sendo feitas em cima do YouTube, e é bacana que, se alguém for fazer isso, dá uma olhada nas regras de uso de live streaming, porque o YouTube tem algumas restrições comerciais. Então, a questão agora é, tipo assim, não é a questão se vai ser um novo formato, é quando, assim, né? Então, a gente tem que ter uma estratégia sobre live commerce. Será que a gente vai trabalhar com influenciador, nos ajudando a fazer vendas dos nossos produtos? Será que nós vamos ter o nosso canal de live commerce? O que a gente vai fazer para participar dessa onda, né? E como é que a gente pode se preparar para Black Friday? Porque a gente não pode simplesmente deixar para fazer uma Black Friday nossa primeira experiência de live commerce, né? E como vocês viram também, as live commerce, elas não precisam ser uma mega produção, que nem a gente viu em algumas marcas brasileiras fazendo, porque eu acredito que elas são uma coisa constante. A gente vai, assim como a gente abre a nossa loja todos os dias, a gente vai estar fazendo nosso live commerce, seja todos os dias, seja toda semana, sempre que tiver alguma oferta relevante para ser feita, sempre que trouxer algo bacana para o nosso consumidor e se aproximar dele. Então, aqui fiz umas steps, né, assim, o que a gente precisaria... Deixa eu tomar água aqui. Então, eu fiz... O que a gente precisa para fazer nossa então, ação de live commerce? Então, a principal etapa aqui é planejamento. A gente não pode simplesmente ligar a câmera e achar que vai sair falando durante uma hora e engajar as pessoas. Tem que ser uma coisa planejada. Então, o que a gente tem que planejar nessa hora? Qual conteúdo a gente vai apresentar? Que oferta a gente vai trazer? Como é que a gente mistura o conteúdo com oferta para parecer uma coisa natural e não puramente comercial? Quais canais a gente vai estar trabalhando? Então, se a gente vai usar influenciador para nos ajudar, se a gente vai ter o nosso próprio mestre cerimônias, enfim, como é que vai funcionar isso? Ativação, então, é importante a gente ativar a live para que a gente tenha uma audiência. Então, será que a gente vai trabalhar com nossa base CRM? A gente vai fazer campanha de mídia, de fazer awareness que vai acontecer e pedir para as pessoas se inscreverem para serem avisadas. A gente vai fazer algum tease do que a gente vai estar ofertando nesse dia. A gente vai usar a audiência de algum influenciador para ter mais gente lá junto, né? E depois a gente precisa de uma plataforma para fazer essa live stream, né? Hoje não existe no Brasil, que eu saiba pelo menos, uma plataforma de live stream. Então, hoje as redes sociais a gente pode fazer uma transmissão, mas a gente não pode misturar e-commerce, né? Hoje o Twitter, o YouTube, o Instagram, o Twitter não tem essa integração. Então, a gente tem que trabalhar com uma outra plataforma. Tem que ver como é que a gente resolve isso. As marcas brasileiras acabaram fazendo soluções sob medida para eles. E depois, de fato, tem o stream, né? Então, olha a quantidade de etapas antes da gente poder fazer o stream, né? Então, durante o dia, a gente vai ter que ter, no mínimo, uma pessoa na frente da câmera e, de preferência, alguém atrás da câmera tentando ver os comentários para poder facilitar o filtro do que está sendo dito e a gente ter essa experiência de interatividade, né, que é tão importante. Depois disso, a gente vai ter os resultados e a gente vai entender o que funcionou e o que não funcionou. E, como eu falei antes, como vira uma rotina, acaba voltando lá para cima e tudo se repetindo, né? Então, eu acredito, assim, que uma estratégia bacana, talvez, de uma marca seja um determinado horário da semana, ela sempre fazendo o mesmo horário para facilitar as pessoas saberem que naquele horário, aquele dia vai acontecer. Para a gente não ter que estar sempre comunicando. Lá no House, então, a gente, como eu falei, eu trabalho com inovação, a gente está sempre monitorando tendências, vendo novidades, oportunidades para as marcas. Então, a gente já mapeou há um tempinho essa questão de live commerce, e agora, com a pandemia, a gente viu que vai acontecer esse ano no Brasil. A gente estava achando que talvez já fosse acontecer no ano passado, mas a pandemia, no fim, acabou, foi quem transformou os consumidores e empresas no Brasil, acelerou a transformação digital de todo mundo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma plataforma que a gente chamou de Alive, que é basicamente uma solução fácil, né, que as marcas podem
usar, e é uma plataforma que não precisa ter um app, né, porque normalmente um aplicativo acaba sendo uma barreira, porque precisa instalar, às vezes a pessoa não tem dados, ou o celular já está carregado, ou ela não gosta de baixar, então, para não ter essa barreira, a gente acabou fazendo um site mobile, que nessa plataforma, que faz o streaming. Então, ela poderia ser tipo a live.somarca.com.br para divulgar, então, por WhatsApp, no post no Facebook, bem fácil de divulgar para que as pessoas participem. E a nossa ideia, então, não é criar um novo canal de e-commerce. Então, vocês estão vendo um vídeo aí que simula a plataforma, a Desiree, que trabalha lá na Brook, nosso estúdio de real-time content, as pessoas interagindo no chat, e enquanto está rolando a live stream, ela consegue botar em destaque alguns produtos, e a pessoa se interessando, ela pode já botar no carrinho de compras para depois fechar o pedido. Então, depois o pedido vai para o e-commerce tradicional, já com um sistema de atendimento que já existe das marcas, já com toda a questão de pagamento, regras de negócio, etc. E entrega. A gente também, para produtos mais caros, a gente tem uma empresa no grupo Stefanini, que é a UP, que consegue fazer chatbots no WhatsApp, então a gente consegue derivar esse atendimento para pessoas, seres humanos, através do WhatsApp, sem que a pessoa precise sair do WhatsApp. Então a gente pode usar um chatbot para entender de onde que a pessoa é, o que ela está interessada, e transbordar isso para um ser humano. Isso aí é interessante para quando a gente está fazendo uma venda de um produto mais caro, assim, que a pessoa ainda quer tirar uma última dúvida antes de fechar o pedido. E a gente está fazendo lançamento no próximo mês aí com 3 clientes nossos, que a gente está ajudando, então, a fazer tudo aquilo que eu mostrei para vocês, planejar, ativar e executar. Né? Então, sempre passando por todas as partes, estratégia, negócios, tecnologia, conteúdo e execução em si da live. E a gente também trabalha com gestão de influenciadores lá na Brook. Então, através do nosso ecossistema, a gente consegue ajudar as marcas em todas as etapas desse processo. Espero que com essa palestra vocês tenham entendido mais ou menos o que é o Live Commerce, como que ele funciona, e estejam já pensando como que as suas marcas poderiam estar atuando nesse meio, né? Então, agora, quando acabar a palestra, eu vou estar indo lá para a sala da Stefanini. Ela se chama Ecosistema House, no Digitox. Então, se alguém quiser continuar essa conversa lá, eu vou estar indo para lá. E aqui tem meus dados de contato. Eu acho que... Thalita? Eu? Estou esperando me colocar de volta. Estou no ar agora. Gente, sensacional esses dados da China, né? A gente baba, né? Os números são, que nem eu falei, são estúpidos. A gente vive... É outra realidade, né? Eles, inclusive, acho que o mercado americano era 600 bi, o da China é 1,5 tri, né, no e-commerce. Então, até o mercado americano fica pequeno. A gente está aprendendo muito, né? Pegar esses cases internacionais e tropicalizar também, que é o que vocês estão fazendo, eu acho que é importante, que não é copiar e colar, né? Copycat, às vezes, nem funciona sempre, né? Sim. Muito bom. Então, parabéns aí pela palestra. Eu gostei muito dos dados, gostei muito de tudo que você falou. Então, até a próxima. Tchau, tchau, Alessandro. Tchau, tchau, pessoal. Até quem quiser falar, estou lá na sala da Stefanini. Vai lá na sala conversar com ele agora.